Boa noite. Hoje, dia 3 de maio de 2022, e nós começando novamente o nosso dia a dia da escola. Hoje com o nosso convidado aqui, Henrique André, né, design gráfico, pesquisador de afrofuturismo, né, membro do coletivo Futuro é Preto e escritor também, né? Então a gente vai conversar com ele sobre afrofuturismo. O que é esse conceito, né? O que é esse conceito que está rodando aí e a gente vai desenrolar aqui hoje no nosso dia a dia da escola. Henrique, bem-vindo ao Obrigado nosso espaço. Olá, Patrícia, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço, pela troca, né? Espero que seja um momento bem agradável para quem estiver nos vendo. Olá a todas, todos e todes. Que seja um momento agregador e que a gente possa trocar bastante, conversar bastante aí sobre educação e sobre afrofuturismo, que são coisas que estão diretamente ligadas. E falando um pouco sobre o conceito mesmo de afrofuturismo, ele é um conceito que nasce na arte, né? E Sim. depois ele foi se expandindo para outras áreas. Como que você definiria aí o afrofuturismo, Henrique? Patrícia, o afrofuturismo ele é um movimento político, social, econômico, artístico, né, que tem como principal ferramenta de disseminação e de propagação as artes. Não só as artes plásticas, mas também a música, a literatura. E, basicamente, o afrofuturismo é você enxergar um futuro com corpos pretos, trabalhando no presente e sem se desconectar do passado, sem se desconectar da ancestralidade. Uhum. Então, o afrofuturismo ele nasce na década de 60, nos Estados Unidos. O principal pensador e filósofo do assunto é o Sun Ra, que é um jazzista, que se coloca como um salvador interplanetário que sai do seu planeta, sai de Saturno para salvar os corpos pretos na Terra, Isso né? metaforicamente. Isso, na verdade, praticamente literalmente ele coloca isso, porque ele vem e utiliza a música, né, para para afirmar essa salvação. Ele se baseou na explosão das séries de ficção científica da década de 60. E ele percebeu que nessas séries de ficção científica não tinham corpos pretos imaginados nesses futuros, de Flash Entendi. Gordon, de De Star Jornada Trek. nas Estrelas, né? Exatamente. E aí ele coloca-se como um salvador e que vai levar o povo preto para o futuro. Na década de 90, né, o termo afrofuturismo ganha potência com um artigo onde 3 artistas pretos são chamados para falar sobre a potência desse movimento, né, do movimento preto nas artes. E aí isso se propaga nos povos diaspóricos, e a gente tem muitos exemplos no Brasil, né, de afrofuturistas. Eu costumo dizer, Patrícia, que, Uhum. por exemplo, um corpo preto que levanta de manhã cedo, toma a bênção dos seus pais ou avós, e sai para trabalhar pensando num futuro próspero para ele e para seus filhos, né, num futuro que eles possam existir, esse é um agente afrofuturista. Uma Uhum. mulher preta que dá à luz, ela é um agente afrofuturista, né, que está colocando ali uma prospecção de futuro trabalhando no presente. Uhum. E você participa de um coletivo chamado Futuro é Preto. O Futuro é Preto, Henrique? Sim, o futuro é preto. Esse coletivo nasceu de uma provocação, Patrícia, e inclusive uma provocação de educação, que É. Ele foi no de um evento que teve e não convidaram pessoas negras. Me conta um pouco dessa exatamente. história aí. Foi um evento, né, de uma instituição carioca que propôs uma discussão sobre o futuro,
né? Não só o futuro filosófico, mas também o futuro da educação, e não chamaram nenhum corpo preto para esse debate. Algumas pessoas, alguns amigos, né? A Gisele Santos, o Fausto Vanin, a Stephanie, que são pessoas que fazem parte desse coletivo, começaram a fazer questionamentos para a organização do evento, né? O movimento Para em rede também, social, né, Henrique? Tipo, exatamente, no por que não Twitter. convidaram ninguém? Tem tanta gente, tem tanto intelectual negro e vocês não chamaram ninguém, né? Exatamente. E aí a organização do evento, num primeiro momento, foi tentando dar respostas blasés, né? E até chegar no momento de falar explicitamente que não convidaram nenhuma pessoa preta para falar, porque não tinham intelectuais pretos preparados para falar de futuro. E se essas pessoas estavam tão incomodadas com essa O falta de evento. pessoas pretas, que fizessem seu próprio evento. E aí esses amigos se movimentaram. Eu, num primeiro momento, fui convidado por conta da minha escrita, né, do meu trabalho como escritor, para ter uma fala no evento, e acabei me envolvendo também na produção, né, no trabalho de divulgação e de elaboração desse projeto, que virou um coletivo que a gente tem até hoje. A E gente esse ainda evento tem no discute. YouTube, né, Henrique? Quem quiser Sim, ver, depois eu vou deixar o link aqui para quem quiser assistir esse evento, né? Tá, do Futuro é Preto. Dá uma olhada aí que é bem bacana. Ele é longo, é um evento de isso, 5 horas, mas é muito legal, traz muita coisa. isso é um evento que é bem completo e bem diverso. Traz pessoas como Morena Mariá, do Rio de Janeiro, a Zaica Santos, o Alê Santos, que acabou de lançar um livro chamado O Último Ancestral, Israel Neto, e tem a presença internacional da Itasha Warwick, que é uma das referências do afrofuturismo hoje no mundo, né? Então, é um evento muito rico, muito plural e muito potente. E está disponível aí no YouTube. E tem o É. volume 2 dele também, a sequência dele também disponível no YouTube. Ah, legal. É bom, eu já deixo os links aqui para quem quiser acompanhar, quiser se inteirar mais do assunto. Eu deixo os links aqui para você assistir depois. Você falou de ancestralidade, né? Quando eu vi o evento de vocês do Futuro é Preto, em algum momento vocês falam de 4 pilares do afrofuturismo. Você já falou um pouco sobre eles aqui. E um dos pilares é a ancestralidade, né? Isso. Como é que a gente pensa no futuro olhando para o passado? Né? Se a gente está falando de ancestralidade, a gente está falando de algo que já foi, que já aconteceu, né? E como é que o futuro preto, o futuro afrodiaspórico, né? Ele olha para o futuro olhando para o passado. Como é que funciona isso? É um movimento Sankofa, né, Patrícia, de aprendizado. A gente não se desvincula do passado, pois a gente sempre tem o que aprender com os nossos mais velhos, a gente sempre tem o que aprender com os nossos griots, e dentro desse processo de construção, essa interação, esse aprendizado, ele se faz muito importante para a construção de um futuro, seja um futuro utópico, distópico, seja um futuro realista, mas para a construção desse futuro é necessário, ao ver dessa filosofia Sankofa, filosofia africana, que essa continuidade, que essa hereditariedade, ela se faça presente nessa construção, pois sem nossos mais velhos nós não estaríamos aqui, e nós trabalhamos para que não de uma forma egóica, mas sim de uma forma orgânica, nós também sejamos ancestrais do futuro, ancestrais do amanhã. Só garantir o futuro para os nossos é que nós podemos ser ancestrais. Então, essa continuidade, essa hereditariedade, ela se faz necessária dentro de um processo de criação afrofuturista para que ele exista e seja concebido de fato. Porque é aquela coisa, não existe futuro sem passado, né? A gente é Exatamente. hoje a somatória do que a gente teve no nosso passado, né? Nas nossas vivências e a vivência dos nossos ancestrais, né? E a gente, eu penso assim, não sei se você concorda comigo, a gente fazer coisas significativas hoje, né? Que vai garantir
que a gente seja um exemplo, né, para os nossos contemporâneos, né? E que lá no futuro a gente, que você falou, a gente se tornar o ancestral para os nossos, né? Para os nossos do futuro, né? Quando a gente faz algo Exa significativo, seria mais ou menos isso, né? exatamente isso, Patrícia, exatamente isso, porque às vezes também o que não ganha notoriedade hoje, não ganha visibilidade hoje, daqui a 20, 30, 50 anos, né, pode explodir como pioneiro, como pioneirismo, né? Uhum. Então, às vezes, o movimento que a gente faz hoje não é para o hoje, é para o futuro, é para o amanhã, Uhum. né? E, claro, sem desvincular com o passado, com a ancestralidade, com o que já foi feito, com o que já é melhorar o que já está feito. Não é inventar a roda, é trazer novas possibilidades de utilização dessa roda, sabe? Uhum. E isso é uma das coisas que difere o afrofuturismo do futurismo europeu, né? Tá. Porque o futurismo europeu ele rompeu com o passado para a construção de um futuro tecnológico, É. sci-fi, e o afrofuturismo não. Por mais que tenha esse arquétipo também da tecnologia, da ficção científica, o afrofuturismo traz também as tecnologias que nos trouxeram até aqui. A tecnologia da roda, a tecnologia da cura pelas ervas, a tecnologia da oralidade, a Uhum. tecnologia de sobrevivência, né? De Sim. técnicas de sobrevivência que faz com que o povo afrodiaspórico siga existindo aí no mundo e, principalmente falando agora de Brasil, num país que tem políticas de higienismo que são notadas até hoje. É. E é uma coisa que a gente percebe, né? A gente esquece que muitas dessas coisas que a gente chama de tradicionais são tecnologias, né? Você Exatamente. construir, você realizar uma obra de arte, porque a gente pensa que grandes artistas do passado, Aleijadinho, eram homens pretos. E eles Sim, construíam essa arte, e eles desenvolviam tecnologia para as tintas, para a construção da arquitetônica. Quer dizer, a gente esquece que tudo isso é tecnologia também, né? A gente pensa que tecnologia é só computador, né? Mas exatamente. a medicina que vem das ervas é uma tecnologia. A matemática, né? Se a gente Sim, pensar a matemática iorubá, ela tem uma contagem diferente da matemática decimal, né? E, exatamente. e tem toda uma construção tecnológica. E a religiosidade, ela também faz parte dessa construção futurista, Henrique? Sim, Ou sim. tem como dissociar? Porque aí você tem uma coletividade de pessoas pretas no Brasil, né, que estão ligadas às religiões de matriz africana. Tem uma galera que está ligada a um movimento cristão, de Uhum. base lá nos Estados Unidos, né, de um cristianismo afrocentrado, e tem uma galera que é militante e tal, e não tem ligação nenhuma com nenhum tipo de religião. Como é que essa coisa da religiosidade dialoga com esses movimentos, né? Porque a gente vê isso muito forte, né? Na cultura negra, os aspectos religiosos estão presentes, né? Sim. E assim, Patrícia, foi uma ferramenta introdutória muito importante, né? A mitologia dos orixás, Sim. né? Porque são histórias, são itãs, né? Que é como a gente chama as lendas dos orixás e dos antepassados africanos que enriquecem o nosso imaginário e nos ajudam nessa disputa de imaginário contemporâneo, que é um imaginário eurocêntrico, né? Sim. Se você dá características de um certo personagem para qualquer pessoa, e me incluo nisso, num primeiro momento, pela educação que a gente teve e pela criação de imaginário que nos foi educado a ter, a gente imagina pessoas brancas. Sim. E as religiões de matriz africana vêm potencializando isso. Primeiro, potencializando não, mudando isso. Primeiro, nos dando possibilidades de falar sobre heróis, sobre vivências, sobre arquétipos e
e experiências pretas positivas e de heroísmo, de grandiosidade que a gente pode utilizar dentro das nossas narrativas, né? Mas isso não invalida outras religiões de matriz cristã ou de matriz oriental, né? De poder ser também uma criação afrofuturista, tendo em vista que somos corpos oriundos de África, mas não somos corpos africanos. Sim. Somos corpos de uma diáspora que essa diáspora que tem introjeção de várias outras culturas a todo momento. Não dá para negar a Ela importância, se por recriou, exemplo. né, Henrique, nos seus Exato. ambientes, né? Não dá, por exemplo, para tirar a potência que foi o movimento evangélico na luta racial norte-americana. O Sim. reverendo Martin Luther King, que, para mim, é um corpo afrofuturista, que se baseava, trabalhava e lutava no presente da forma dele, sem se desvincular do seu passado, sem deixar de falar dos seus antepassados diretos, criando o futuro que nos é apresentado até hoje, que é falado até hoje, que é discutido até hoje. Até Então, o célebre discurso dele, né, Henrique? I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Ele está olhando para o futuro, né? Ele falou assim, eu quero que no futuro os meus descendentes não tenham que passar pelo que eu passei, né? Exatamente. E assim, Patrícia, hoje, trazendo para essa construção de pretitude brasileira, o afrofuturismo também tem um papel essencial nessa disputa de imaginário, de permitir com que as pessoas pretas possam realmente sonhar e se divertir dentro de um processo artístico, cultural, intelectual. Pois, por exemplo, dentro da literatura, ainda a gente faz muito hiperrealismo, poesia e textos acadêmicos. São materiais que nos munem de informações e ferramentas para lutar contra um racismo, contra uma estrutura de racismo que é constante, que é presente no nosso dia a dia. Vista hoje, de manhã, a notícia era uma mulher branca no metrô que não Eu queria vi que essa notícia hoje. uma mulher preta Trabalha entrasse no consulado da Hungria, parece, né? Exato. Então, é algo que é presente ainda hoje. Mas o que eu achei Mas... interessante, comentando essa notícia, Henrique, é que a população se levantou contra ela. É uma coisa que eu achei muito inusitado no vídeo que veiculou na notícia, foi que as pessoas que estavam no metrô acolheram aquela família negra que estava sendo agredida, né? E foram para cima e com gritos de guerra de racistas não passarão e tal. As pessoas foram para a delegacia testemunhar contra a mulher. Quer dizer, a gente vê alguns retrocessos, mas a gente vê alguns avanços também quando a gente começa a ter essa discussão, né? Exatamente, exatamente. E, Patrícia, assim, uma das coisas que o afrofuturismo traz é isso, assim, as lutas são importantes, são necessárias, mas a gente também tem direito de se divertir, de descansar a mente, de sorrir, de ter momentos leves. E o afrofuturismo também propõe isso, né? Claro que mesmo dentro de uma literatura, de um filme que seja feito para entretenimento, dentro desse processo de criação e dentro dessa linguagem, vão ter reflexões que podem ser trazidas para o dia a dia. Mas esse momento de relaxamento também nos é inerente e é importante também para a nossa saúde mental. Legal. E aí, o filme do Pantera Negra, né, o Wakanda, é um símbolo muito assim marcante dos conceitos afrofuturistas, né? Todo mundo, quando fala em afrofuturismo, lembra do Pantera Negra. Essa relação existe mesmo ou ela tem parte né? Me explica um pouco essa questão, porque quando você fala de um futuro, de uma sociedade, todos esses elementos estão presentes no filme, né? Que você falou de entretenimento, é um filme comercial, mas que traz todos esses elementos, né?
Tem dois pontos aí, Patrícia, muito Aham, importantes. Assim, o Pantera Negra, o personagem da Marvel Pantera Negra, ele foi criado por pessoas brancas, pelo sim. Kirby e pelo Stan Stan Lee. Lee. Então, a gente não pode considerar a obra Conceitualmente, Pantera Negra afrofuturista, pois não há protagonismo negro na criação. tá. Porém, aí tem outro Isso momento, que é o falando do fio. personagem, né, Henrique? Isso, O falando, personagem em falando si, ele não é afrofuturista porque ele foi criado por pessoas brancas. Ponto. exatamente, e há Tá, necessidade do protagonismo negro também na criação tá. afrofuturista, não Não só do só na execução personagem, do projeto. isso, não, e também não só no personagem em si, ser um personagem central negro ou Tá, afrodiaspórico, né? tá. Existe a necessidade do protagonismo também na criação. Agora, falando sobre o filme traz uma produção hollywoodiana totalmente negra, desde a criação de design, a direção e a maioria dos atores negros, que realmente trazem à tona o tema afrofuturista, né? E essa construção afrofuturista dentro do cinema hollywoodiano, pois essa construção desse filme ela é uma construção tipicamente e totalmente negra, porém baseada numa história de origem branca, né? Até Tá. alguns arquétipos da história ali da, da posição de Wakanda, da posição do herói ter que ser um herói fora da cidade, o herói negro, mesmo ele sendo um herói, ele é um herói à margem, que tem que Uhum. ficar na África, que ele não é um herói norte-americano, não é um herói ali do circuito Do dos circuito. heróis. É. É, então, Ele tá meio na margem ali. Ele não é um ex protagonista, né? exatamente, Ele é um secundário. isso é uma obra extremamente importante que traz essa discussão, mas não é considerada uma obra afrofuturista por conta desses pontos que eu trouxe, né, Tá. da criação do personagem em si. Tá. Aí, no caso, o Pantera Negra, enquanto personagem, não é afrofuturista, mas o filme tem elementos afrofuturistas. Exatamente. Tá. Tem elementos, mas ainda assim, Não é pelo, considerado. pelo cerne dele, né, pela origem dele ser branca, né, de criação branca, ele não é considerado um filme afrofuturista. Tá. Aí filmes assim como Opa e Ó e Medida Provisória seriam afrofuturistas? Sim, sim. A Opaió, não só pela questão também do protagonismo, mas também direção, elenco, né? Eu acho que é um dos ótimos exemplos nacionais que nós temos. Medida provisória, então, nem se fala, que É. trata de um futuro distópico onde os pretos são obrigados a voltar para a África por uma ação higienista do Estado. Então, também. Outro E filme traz, que remete a uma coisa do passado que poderia acontecer no futuro, né? Porque exatamente no outro fim da escravidão também teve essa questão de vamos mandar todo mundo de volta para a África. E rolou uma história assim, né? Lendo isso. sobre a história do candomblé, tem algumas pessoas que, fulano voltou para a África, depois voltou para o Brasil. Rolou isso aí também no final do período escravocrata, né? Sim, tem acho que é uma pequena cidade de Angola, que ela é totalmente formada por ex-escravizados brasileiros que É, voltaram, que conseguiram voltar para a África, né? uhum, Então existe sim essa essa referência, né? história, essa referência histórica. Então, sim, medida provisória. Outro filme que as pessoas acabam deixando passar pelo olhar é o M8, M8 quando a morte salva a vida, uma coisa Hum. assim, a continuação, do nome eu não sei, M8, está no Netflix. É o filme que trata da história de um menino que está na Federal do Rio de Janeiro por cota, Ah, fazendo tá. medicina, né? E ele Sei. começa a questionar a presença dos corpos pretos ali para estudo de anatomia, e aí tem toda uma passagem religiosa que suporta, né, que dá arranjo para ele e para a mãe dele
darem sequência e fazerem uma construção de futuro através do estudo e através E até do tem dia a dia. uma coisa que é o cerne aí do filme, né? Que aí a gente não vai contar, não vai dar o spoiler, que desencadeia esse processo todo, né? Dele estar estudando medicina, dele encontrar esses corpos ali no estudo de campo dos estudantes de medicina, né? A É bem, ancestralidade bem... tem um, a ancestralidade tem um papel importantíssimo dentro desse processo, dentro dessa Legal. narrativa do filme, e é um filme escrito pelo Jefferson D, né, e dirigido pelo Jefferson D também, que é um Uhum. expoente aí, diretor negro, que é o diretor de Doutor Gama também. Então, é Doutor Gama não encaixaria, porque aí já tem é um uma relato direção. histórico, né? Uhum, É um relato tá, histórico, né? Então, não tem essa construção de futuro que, por exemplo, que não é explícito em M8, mas é subjetivado com tá. um homem preto fazendo faculdade de medicina, né, Uhum. dentro de um centro totalmente branco, né, prospectando o futuro dele. E quando a mãe dele fala com ele, conversa com ele das dificuldades dela para garantir que ele estivesse nesse lugar de privilégio educacional, também essa construção na narrativa propõe um futuro possível para aqueles dois corpos pretos. E o que seria, Henrique, na sua concepção aí de pesquisador, de escritor, uma escola afrofuturista? Uma escola afrofuturista, primeiro É, que fizesse valer a Lei 10.639/3, eu ia Patrícia. chegar nela. Acho que o ponto é fazer valer, e aí fazer valer em todos os pontos, né? Acho que não é só na direção da escola, mas também os professores terem essa formação, terem esse conhecimento, terem esse apoio também, pois a universidade que os forma não o suportam, não entregam, né, materiais o suficiente para que eles possam aplicar E no dia a dia essa, profissional. e essa é a grande justificativa dos professores para não trabalhar a Lei 10.639, né? Ah, mas eu não tive formação. Ah, porque eu não vi isso na faculdade. Como é que eu vou trabalhar essas questões? Ah, porque eu sou um professor branco, então eu não posso trabalhar essas questões na minha escola, porque isso é um protagonismo das pessoas negras. Existem toda essa discussão, fora a questão do racismo religioso, da intolerância religiosa e tal. Como é que a gente quebra isso, Henrique? Primeiro, com vontade de quebrar, porque assim, Patrícia, realmente você não pode tirar protagonismo, né, e o lugar de fala de uma pessoa preta nunca mais. Como educador, você pode, independente da sua etnia, educar e trazer reflexões para o dia a dia do aluno, não só no mês de novembro, né, não só Sim, no 20 de março, mas no por 13 de todo o maio, ano. né? Isso, mas por todo o ano letivo, né, dentro Sim. do planejamento de aulas, né, com matérias integradas, conversando sobre o assunto e se complementando sobre a cultura afrodiaspórica e cultura africana e a cultura também dos povos originários, dos povos indígenas. Então, Uhum. essa discussão não é uma discussão apenas para meses específicos ou para datas específicas. E também não é responsabilidade de uma matéria só, ou só a É. matéria de história, ou só a matéria de filosofia. É uma ação integrada que a escola tem que ter. E aí, respondendo a sua pergunta anterior, eu acho que a escola afrofuturista é uma escola que tem ações integradas para que a visibilidade, a cultura negra e a relevância e importância que a cultura negra e a afrodiaspórica e a cultura dos povos originários têm no dia a dia das pessoas, desde a feijoada, as questões religiosas também, né? E as questões de diferenciação por etnia, enfim. Então, não existe esse papo de o preto é mais forte, o índio é mais fraco. Essas falácias elas têm que ser desfeitas no decorrer de um ano, né? Porque
pontos específicos ali onde a criança é bombardeada, o adolescente é bombardeado por informações que nem sempre ele consegue absorver, fica muito corrido, muito rápido, e os professores não negros e não indígenas, eles têm que ter uma postura, né, educacional, profissional, que garanta com que eles sejam propagadores de informação, propagadores de uma cultura, e façam valer as escolas, as diretorias, os administrativos das escolas têm que fazer valer a lei, que pode ser penalizada, né, com multa financeira, né? Então, também é um trabalho com os pais, tem que ser feito nas reuniões de pais e mestres, né? Trazer essa informação, trazer a importância, a relevância que esse tema tem para a construção da nossa sociedade, né? E fazer isso ser válido como lei de verdade, né? Não só um mês no ano ou só num momento específico para justificativas legais. Porque a história negra, a história indígena e a sua cultura, ela perpassa toda a nossa história, a nossa cultura, as nossas ciências, né? Então, eu enquanto educadora, eu sempre olho no sentido de quando a gente coloca a visão, as visões diferentes, né? Você tem a visão do vencedor e você tem que ter a visão do vencido, né? Exatamente. Você tem que ter a visão do colonizador, você tem que ter a visão do escravizado. E a gente pensar nessa construção de como é que a gente muda esse futuro se a gente não conseguir enxergar toda essa composição. E aí, acho que você pode se eu estiver errada, você me corrija. Quando a gente pensa numa sociedade do futuro, a gente quer um futuro com igualdade, a gente quer um futuro onde todos sejam iguais, sejam vistos da mesma forma. Como é que a gente constrói essa igualdade se a gente não discute os problemas do hoje, né? Se a gente não traz à tona essa discussão e não aponta essas questões e não faz as crianças conhecerem o passado dos seus descendentes, né? Dos seus ancestrais, né? Aí a gente volta lá para a ancestralidade, né? Exatamente, porque o futuro ele é construído agora, Patrícia. E assim, ó, por exemplo... E aí não é democracia racial, né, Henrique? Senão o pessoal fala, não, porque você está propagando a democracia racial, porque não é propagar... Não é isso, porque o processo de miscigenação no Brasil ele já está dado, já foi feito, já aconteceu e está aqui. Sim. Então, pensar no futuro sem os povos pretos, sem os povos originários, sem os indígenas, não existe. Não existe uma constituição de sociedade que abarca só 1% da população branca rica do país, sabe? Então, essa construção de futuro, ela se dá no hoje, né? E pensando também no que essa cultura diaspórica potencializa a nossa sociedade e nossa cultura até hoje. O carnaval, o samba, como eu falei na culinária, a feijoada, agora os processos de afrofuturistas, a religiosidade sincrética, que a Umbanda traz, a religiosidade de matriz africana, que o candomblé traz, que foi criada nos navios negreiros, né? Com a mistura, com a criação do xirê, né? Das tribos, dos orixás, dentro desse navio negreiro, sendo feito um candomblé único, que apenas no Brasil se tem. Então, tudo isso tem que ser falado e também parar com o apagamento histórico que é feito dessas culturas ano após ano, né? Colocando o negro dentro de uma caixa, sem as suas individualidades, né? Sem as suas pluralidades, assim como é feito com os povos indígenas, que é colocado dentro de uma caixa e não é respeitada as pluralidades, as individualidades de cada nação, de cada povo indígena, que são dezenas, centenas, não, são centenas de povos indígenas, né? Assim mesmo dentro de uma própria etnia, sei lá, pega lá os guaranis. Dentro dos guaranis você tem subdivisões, né? Exato. Patrícia, e a mesma coisa assim, quando a gente questiona coisas,
dança afro. Eu faço dança afro. Mas dança afro de onde? Dança afro do Benin, dança afro da Nigéria, dança afro de Angola, da África dança do afro da Sul. África do Sul, né? Que dança afro você faz? Porque a África é um continente gigantesco e riquíssimo. E é engraçado, né, Henrique? Quando você começa a estudar essas diferenças, você começa a perceber, né? Tipo, você tem um coro cantando uma música, você fala, isso aqui é Angola, isso aqui é o pessoal de Banto, é Angola, não, isso aqui é África do Sul, isso aqui é Nigéria. Você começa a estudar, você começa a perceber umas nuances diferentes, né? De sonoridade, de tudo, né? Até Exatamente. a roupa, mas é um olhar que a gente vai criando, né? Exatamente. E aí, dentro dessa construção de futuro, é necessário que a gente se veja como um povo que é formado por povos de diáspora e por três etnias diferentes. Nós somos um país que era para ser uma empresa, uma filial de Portugal, que acabou por um acidente virando um país. E dentro dessa construção desorganizada, nós trazemos resquícios até hoje, políticos, culturais, sociais, que a gente também tem que discutir, mas e não dá para fazer isso só com a inserção dos povos interessados, né? Só com a fala dos povos interessados nesse assunto. Né? O povo branco também tem que ter ações antirracistas, tem que ter uma predisposição antirracista e anti-higienista, né? De apagamento dos povos originários e dos povos negros. E tem o respeito... Oi, pode terminar. Pode falar. E o respeito a essas culturas e a troca, né, e reconhecimento dessas culturas é um passo importantíssimo para que isso funcione de forma positiva. Não, legal. Me lembrou uma fala da Lilian Schwartz, que ela, uma vez perguntaram para ela, por que você trabalha com a questão racial e tal? Ela falou, porque quem inventou o racismo foram as pessoas brancas. É isso mesmo. Então, é minha obrigação, enquanto pessoa branca, trabalhar a questão racial. Porque quem inventou o racismo, quem inventou essa hierarquia social, racial, não foram os povos negros, não foram os povos originários, foram os povos europeus brancos. Então, é minha obrigação fazer isso. E eu achei essa fala muito legal, porque a sociedade acaba jogando nos ombros das pessoas negras toda essa desconstrução. Ah, não, porque aí entra o lugar de fala. Não, mas o lugar de fala é deles. Então, deixa que eles falem, deixa que... Peraí, mas o lugar de fala é numa questão de protagonismo, né? A hora que eu vou dar visibilidade para que essas pessoas se coloquem e produzam e tenham seu espaço na sociedade. Agora, no momento da desconstrução, é uma responsabilidade de todos, né? Exatamente. Mesmo porque, Patrícia, tem espaços que o preto nele não entra, o indígena não entra. Então, é necessário que o branco consciente tenha essa predisposição para esse enfrentamento também. Porque e a não escola deixa é um de ser desses um lugares, enfrentamento. né, Henrique? Sim. Porque o nosso currículo, se a gente for pensar o currículo que é construído na escola hoje, ele é um currículo eurocentrado. Ele continua sendo todo o material didático que a gente tem. Mas aí colocou a criança negra na ilustração. Ok? Mas, e o conteúdo que está ali? Né? O que está sendo dito? O que os professores estão orientando, explicando? Né? A representatividade tem que vir com... Henrique, cortou o seu som. Oi. Só se A retomar. representatividade, Patrícia, agora voltei a falar. Tá certo? Certo. Você Agora está me ouvindo? ouvindo? Estou ouvindo. Isso. A representatividade ela tem que ser acompanhada de qualidade também. Né? Não adianta só ter um corpo preto lá para falar, mas tem que ter um corpo preto consciente e que fale também não só as crenças próprias, mas também respeitando as diversidades, as individualidades e o interesse maior, né, de todos os outros pretos. Né? Não adianta ser um Sérgio Camargo.
por exemplo, né? Que É, é um homem preto, mas que não trava nenhum tipo de batalha em prol do povo preto, pelo contrário, acaba potencializando alguns discursos de ódio contra o próprio povo preto. Então, sim. não adianta, tem que ter essa representatividade, tem que ser diretamente ligada também a uma qualidade, e a escola é o melhor lugar para isso, né? Porque é na escola que é plantada a semente, que a gente rega, cuida e que vira aí uma plantação frutífera e que acaba fazendo todo o diferencial nesse futuro que a gente tanto quer, que a gente quer tanto que seja diferente, que seja mais igualitário, que seja mais respeitoso para todos. E aí é aquela questão, né? O professor pegar o que ele tem na mão, o material didático que ele tem, o currículo que ele tem na mão e fazer a limonada, né? Exato. Porque o sistema não vai dar isso pronto para a gente, né? O sistema quer que as coisas continuem exatamente do jeito que elas são, né? Ou que elas sempre foram, né? E aí cabe a gente pegar o material que a gente tem e fazer a limonada, fazer a discussão crítica, trazer outros elementos, trazer outras coisas. Na atual conjuntura está meio difícil, porque qualquer coisa que você traga de diferente, eu tenho visto muita reclamação dos professores de muito ataque contra qualquer pensamento crítico, né? Uhum. Mas é uma briga que a gente vai ter que travar, né? Para que as E, coisas mudem, né? Patrícia, e ações como do Coletivo Educa, né, também como da editora Quitembo, né, que traz formação para esses professores por preços Sim, acessíveis, formações, né, diretamente ligadas à Lei 10.639, diretamente trazendo não só a formação em si, como aplicar essa lei em sala de aula, mas também trazendo materiais, sim. livros, né, trazendo jogos, né, que podem ser aplicados no dia a dia educacional, no dia a dia das crianças, que ajudam diretamente essa inserção, essa aplicação dessa lei, né, já que as instituições formadoras e a própria estrutura não possibilita isso. Então, ações É, como do Coletivo Educa, da editora Quitembo, são de suma importância, né, para que os professores também tenham esse apoio, né, tenham esse suporte para aplicar essa nova visão educacional na sala de aula. obrigada por lembrar disso, Henrique, porque às vezes a gente vai falando e a gente esquece que a gente faz isso, né? Exato, exato. Se a sua escola, se você, professor, quiser saber mais sobre esse assunto, entre em contato com a gente, que a gente vai lá na sua escola dar formação. Ah, eu queria que o Henrique fosse lá falar na minha escola. A gente leva o Henrique lá na sua escola, né? Procura a gente aí entre em contato nas nossas redes sociais, manda uma mensagem para a gente que a gente leva a discussão lá para o seu mundinho, né? Falando Exatamente. em mundinho aqui, a gente falou sobre a questão racial e tal, afrofuturismo é diferente de educação antirracista? Ou elas são complementares? Elas são complementares, Patrícia, porque o afrofuturismo traz não só para a criação, seja ela artística ou não, o protagonismo negro, mas também para o criador essa relevância e essa importância. Então, o afrofuturismo ela está diretamente ligada a essa educação antirracista, valorizando, trazendo visibilidade, trazendo a valorização da autoestima negra, né, e a possibilidade desse corpo preto, desde criança, sonhar em ser o que quiser. Dentro da pedagogia, né, a gente fala, né, eu não sou pedagogo, mas conversando com amigos pedagogos, tal, Uhum. se fala que a gente não pergunta mais para a criança o que ela quer ser, porque ela já é, não é isso? Uhum. Mas para as crianças pretas que têm sua história apagada e passam por momentos de invisibilidade e apagamento diariamente, essa é uma pergunta, Patrícia, de suma importância. O que ela quer ser, né? E potencializar aquilo que ela pode ser, para além do que a estrutura quer que ela seja, que é Sim. não desmerecendo essas profissões, mas o auxiliar de De acesso, né? O limpeza? controlador de acesso,
o auxiliar de limpeza, o servente de pedreiro, construção civil. Não, essa criança ela pode sonhar em ser o que ela quiser, médico, ela pode ser piloto de motocross, pode ser educador, pode ser astronauta, e potencializar o afrofuturismo ajuda a potencializar esse sonho e trabalhando uma estética negra, né, uma estética que valoriza as qualidades negras e potencializa essa possibilidade de sonhar e de realizar sonhos. Então, a educação antirracista ela transpassa o afrofuturismo, assim como o afrofuturismo transpassa a educação antirracista, porque também as crianças não negras que pegam uma obra afrofuturista, elas conseguem ver, né, o seu coleguinha também como um igual. Ele não se vê como superior a esse colega ou aquilo que de repente é replicado dentro da casa dele, como a marginalização dos corpos pretos. Então, sim, porque ele liga a televisão e só vê o corpo preto no da Atena, né? Exatamente. Então, as obras, por exemplo, falando agora, trazendo para a literatura, a literatura afrofuturista traz muito dessa ideia da ilustração para ajudar justamente essa construção, essa quebra de paradigma referente ao imaginário, né, e ao que é introjetado desde criança desde criança para os agentes da sociedade. Então, para as crianças não pretas, também a obra afrofuturista é de suma importância, né? Principalmente a gente falando de Brasil, onde essa mistura ela se dá de forma homogênea, né? Então ela já acontece. É diferente de cenários como o norte-americano, onde há aqueles 14% de negros norte-americanos estão fechados por conta de um histórico, por conta de uma narrativa histórica que potencializou um apartheid dentro da sociedade norte-americana, o que não aconteceu aqui no Brasil, que essa miscigenação ela ocorreu também de forma espontânea, né? E aí a gente não tem mais como mudar isso ou separar isso. A miscigenação é de um projeto político, né, Henrique? Então, isso, quer dizer, de branqueamento. Ela foi incentivada porque, até porque os eugenistas pensavam um futuro que não existisse mais pessoas pretas, né? A ideia dos eugenistas era que em 200 anos o Brasil, para ser uma nação com condições de sobreviver, teria que eliminar toda a população preta, né? Quer dizer, a gente olha para isso hoje e fala, gente, que absurdo, mas na cabeça do século XIX era normal, e tinha lei para isso, né? Agora, parafraseando Yuri Marçal, lê do engano, né? Graças aos orixás, graças a Deus, né? É isso. E é engraçado que quando a gente olha a nossa grande potência enquanto nação está na cultura preta, não está na cultura branca. Quer dizer, é uma contradição absurda, né? Eles incentivarem uma imigração europeia para embranquecimento da nação, sendo que toda a nossa base linguística, cultural, social é uma base alimentar, é uma base não branca, né? É uma base africana e indígena, né? Exatamente, Patrícia, exatamente. E assim, e o que nos trouxe até aqui são essas tecnologias que a gente já citou, né? A tecnologia da cura pelas ervas, a tecnologia da oralidade, a tecnologia das rodas, né? Onde nas rodas todos se veem, todos se respeitam, roda de samba, roda de capoeira, a roda religiosa, o xirê. Então, essas tecnologias nos trouxeram até aqui. E em dado momento... ela é uma hierarquia diferente, né, Henrique? A hierarquia do circular, o mais velho está aqui, mas termina com o mais novo aqui do lado, né? É muito louco isso, porque não é uma hierarquia que eu estou acima de você, é uma hierarquia que nós estamos juntos. Você me segue. Exatamente. Eu sigo o meu mais velho, né? Mesmo porque, Patrícia, uma das tradições, né, africanas é que a mudança também é uma tradição. Então, mudar se faz necessário.
O que precede a evolução é a mudança. Nós só conseguimos evoluir se nós mudamos. Isso no nosso dia a dia hoje, né? E também para uma construção longínqua de futuro. Então, a gente só consegue evoluir se a gente mudar. Sim. E uma dica aí, pessoal, professores, pessoal estudante que está assistindo aqui a gente, onde que ele pode encontrar mais referências aí afrofuturistas? Você falou da editora Quitembo, né? Isso. Que outras referências aí a gente pode encontrar aí para quem quer saber mais sobre esse assunto? Olha, quem quer saber mais sobre esse assunto tem o livro Afrofuturo, que é um apanhado de curadoria da Kênia Freitas. Tem a página da professora Asa Engeri, que é uma página de YouTube que traz aí bastante informação sobre o que é afrofuturismo. Nas minhas redes sociais também, no meu Instagram, eu sempre trago algum post, algum material, algum conteúdo sobre o Só tema, procurar sobre Henrique André isso, no Instagram. Henrique underline André SC, esse é meu arroba, Henrique underline SC, Henrique underline André SC, e aí você tem essas informações. Tem a editora Nancy também, que traz livros de panafricanismo e política, que também tem relação direta com o afrofuturismo, né? E é isso, acho que a gente, dentro da minha rede social, dentro do próprio Instagram, que é a rede social que eu mais utilizo, pode chamar aí via direct para a gente conversar, trocar, ter referências. Tem os livros que eu publiquei, o livro infantil. Sim, você tem o Alagbará, né? E isso, foi o primeiro livro que eu publiquei, conto. Tem a continuação desse universo do Alagbará, que é o Sigid, né? E agora estou aí nos momentos finais para lançar um livro infantil chamado Afrofuturo, Ancestral da Manhã, um livro que se passa dentro de uma sala de aula, uma vivência de sala de aula, uma professora e seus alunos trocando, né, sobre perspectivas de futuro e sobre perspectivas de ancestralidade. Então, tá para sair aí, o audiobook já está disponível, né, nas minhas redes Vai sociais. sair como audiobook, como e-book e livro físico, ou não? Exatamente, Patrícia, porque até mesmo para a questão de inserção, né, o audiobook é importantíssimo para crianças que têm autismo e cegueira. Então, a gente, junto com o Magno Santos e com o Wanderson Satiro, trabalhamos aí essa linguagem que é o do audiobook. As ilustrações estão sendo feitas aí pelo Tutano Nômade, Fábio Gonçalves, um artista incrível que está trazendo muitas referências dessa linguagem dos adinkras, da filosofia Sankofa para a ilustração também. E tem um apoio pedagógico feito pela Débora Monteiro, né, dentro desse projeto, e é um livro, é uma poesia que nós convertemos em livro, né? Então, eu já vi o original e é bonito pra caramba. E já fica feito o convite aí, Henrique. Quando lançar, você volta aqui para falar do livro. Com certeza, será um prazer. Essa troca está sendo muito bacana, é um momento muito gostoso. Eu acho que é isso, falar sobre, é um momento da gente também trocar informações e trocar conhecimentos é sempre muito rico e sempre muito potente. E isso tá se concretizando agora e está sendo muito bacana. Ah, que ótimo. Obrigada, Henrique, por toda essa aula que você deu aqui hoje, falando sobre essas questões tão importantes aí de afrofuturismo, de relações raciais, de Lei 10.639, de educação, né? Porque a gente não consegue mudar essa sociedade se não for através da educação, né? É ali que a gente vai construindo as nossas lutas, né? É na educação que a gente conscientiza para as lutas, né? Senão as coisas vão ficar sempre do jeito que estão. A gente não vai conseguir mudar. Obrigadão pela sua participação. É isso, Patrícia. O alicerce para a mudança é a educação, né? São os nossos pequenos e a nossa predisposição também para mudar. E
mais uma vez agradeço a oportunidade, o espaço para a gente ter essa troca, para a gente ter essa construção e, mais uma vez, afirmo, o futuro é preto. É isso aí, o futuro é preto, gente. Futuro não é cor-de-rosa, o futuro não é branco, não é azul, o futuro é preto. A gente precisa introjetar isso para que a gente tenha uma sociedade melhor. Certo? É isso. Obrigada, Henrique. Obrigada a você que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Se cuidem, né? Quiser saber mais do assunto, procura a gente. Nossas redes sociais estão aí, @coletivoeduque, com C mudo no final. E é isso. Quinta-feira a gente está de volta. Hoje foi um episódio especial, porque na quinta passada a gente não conseguiu gravar, mas quinta-feira a gente está de volta. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, Patrícia. Tchau, tchau.